Oi, 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 oi. Com vocês, o professor Janduí de Biologia para mais uma mega aula. Beleza? Então vamos lá. Turma do ciclo 6. Eita, nós vamos falar hoje de um assunto moderníssimo, um assunto, certo? Bacana, um assunto bastante atual. Engenharia genética, clonagem, transgênicos. O que é isso? Já ouviram falar? A manipulação do DNA e suas possibilidades. É disso que nós vamos falar. Você sabe que DNA é uma sigla que significa ácido desoxirribonucleico. Representa a molécula da vida. O nosso material genético é no DNA que está todas as informações de como é um ser vivo. Herdamos o DNA dos nossos pais através dos gametas. Do pai, herdamos uma cópia do DNA no espermatozoide. Da mãe, herdamos uma cópia do DNA no óvulo. E o DNA herdado dos nossos pais contém as informações de tudo que nós somos, né? Beleza? Falando assim de uma forma simples. Então aqui nós temos um desenho, certo, da molécula de DNA e aqui uma mãozinha, né, ó, fazendo alterações no DNA. Então esse desenho representa, né, de forma simplificada o que vem a ser engenharia genética, né? Nada mais é do que manipular, alterar, reprogramar a molécula da vida, o DNA. Beleza? Como assim? Um pedacinho do DNA a gente chama de gene, e cada gene é responsável por uma característica. Se eu mudo o gene, eu mudo a característica. Professor Janduí, é possível isso? Claro, já se faz isso, certo? Há um certo tempo. Inclusive para produzir, né, algumas vacinas mais modernas, né? Para se produzir também, né, determinados medicamentos mais modernos e para tentar corrigir algumas falhas aí da natureza biológica. Mas os estudos nessa área, apesar de existirem há um certo tempo, ainda estão muito incipientes e, né, avançando a cada ano. A engenharia genética é um conjunto de técnicas que permite alterar o DNA dos seres vivos. O DNA contém informações que determinam as características de cada organismo. Como essas técnicas, melhor dizendo, com essas técnicas, cientistas podem inserir, retirar ou modificar genes, criando seres com novas propriedades, ou seja, com novas características. Pois é, gente. Bom, é isso engenharia genética. E o que é clonagem? Clonagem é o processo de criar cópias idênticas de um organismo, né? É você fazer réplicas de um determinado organismo. É uma outra coisa. Exemplo, a ovelha Dolly foi o primeiro mamífero clonado, né? Pegou-se uma ovelha, né? E através das células dessa ovelha produziu-se uma cópia dela, idêntica, igualzinha em todos os aspectos. Beleza? Organismos transgênicos são seres que recebem genes de outras espécies. Então, quando a gente pega, por exemplo, um gene, um pedaço de DNA de uma espécie, e insere no DNA de outra espécie, essa espécie que recebeu um gene novo é uma espécie transgênica. E como eu falei para vocês, gene é um pedaço de DNA. Gene é responsável por uma característica. Se eu tenho um ser vivo A e eu coloco no DNA dele um gene de outro ser vivo, a característica desse gene vai se manifestar nesse ser vivo que recebeu o pedacinho de DNA. E ele será chamado de organismo transgênico. Exemplo, milho transgênico.
resistente à praga, né? Colocou-se um gene, um pedacinho de DNA de outro ser vivo, e o milho ficou resistente, certo? À praga que mais ataca o milhoral. Bactérias que produzem insulina humana. Pegou o gene do ser humano, pedacinho de DNA de um ser humano, colocou no DNA da bactéria, a bactéria passou a produzir insulina, igualzinha a de ser humano. E é essa insulina que os indivíduos diabéticos consomem. Tudo isso, gente, todas essas técnicas, elas são chamadas em conjunto de biotecnologia. Elas estão num contexto chamado de biotecnologia. Biotecnologia é toda essa tecnologia, certo, relacionada à engenharia genética, à clonagem, a organismos transgênicos. A engenharia genética traz benefícios, mas também questões éticas e ambientais, pois precisa ser discutidas com responsabilidade. Ora, se a ciência está alterando a natureza das coisas, é necessário que haja muita responsabilidade nesse manuseio do material genético para que não se produza coisas indesejáveis, seres vivos indesejáveis. Então, um cuidado, uma política voltada para isso, e não se pode manipular material genético, desenvolver essas técnicas, certo? Sem uma legislação, certo? Que esteja de acordo. Avanços científicos e aplicação no cotidiano. De quê? Disso que a gente acabou de falar. A ciência transformando a vida das pessoas. Melhor dizendo, a ciência transformando a vida dos seres, né, de alguns seres vivos, mas claro, né, em particular as nossas, né, porque tudo isso, certo, acaba de uma forma direta ou indireta chegando a nós. A engenharia genética está presente em diversas áreas do dia a dia, como saúde, para produzir vacina, insulina, teste de DNA. Na agricultura, para a criação de plantas mais resistentes, plantas mais nutritivas, né? Plantas resistentes a pragas, né? E a seca também, né? Já se produz plantas mais resistentes à seca, graças, certo, a alterações no seu material genético. Indústria, para o uso de micro-organismos capazes de fabricar alimento e medicamentos. Benefícios, atenção, né, dessas tecnologias. Melhorar a qualidade de vida, aumentar a produção de alimentos e, né, avanços no tratamento de doenças degenerativas, doenças, certo, para as quais não existe, né, soluções. Então, acredita-se, a ciência tem sinalizado que através desses estudos podemos chegar em breve a soluções para problemas de saúde mais sérios. Cuidados e limites éticos dessa manipulação do DNA do material genético. É importante garantir o uso seguro e responsável dessas tecnologias. Pelo que eu falei, né, gente? Para não se produzir seres vivos aí, que ao invés de trazer benefício, tragam prejuízos ambientais, certo? Ou diretamente, né? A vida de outros seres vivos, até mesmo a nossa. A ciência deve sempre respeitar a vida, o meio ambiente e os direitos humanos. Olha que massa, gente. Olha que coisa legal. Conhecer e refletir sobre os avanços científicos ajuda a formar cidadãos críticos e conscientes. Gente, olha o que a escola nos ensina, olha o que o conhecimento nos ensina, né? Que a gente sabe que tem muita gente aí que pega qualquer coisinha aí da internet e sai propagando sem checar, certo, se aquilo é verdade ou não, se aquilo dali, certo, foi testado através de uma pesquisa científica. E, gente, não cai nessa, né? Isso é para pessoas, certo, que não estudaram, para pessoas, certo, leigas, para pessoas, certo, que não tiveram acesso, né, à moeda mais valiosa do mundo, que é o conhecimento. Tá? E o que é bom dura pouco. Então, mais uma vez ficamos por aqui, mas nos encontraremos através de outros meios, através dos quais a escola está acontecendo, né?
através do Google Formulário, vocês vão responder, trabalhar, né, questões sobre esse assunto, né? E claro, né, existem outros meios, não vou repetir aqui para vocês, que vocês sabem, mas é necessário que vocês estejam, né, tomando posse, né, de todo esse conhecimento que está sendo chegado até a vocês, para que a aprendizagem faça sentido.